Oi, oi! Começando aqui mais uma live de segunda com conteúdo de primeira. Hoje nós vamos decorar um mini álbum que foi feito na live de segunda da semana passada e nós vamos colocar vários detalhes aqui, mas com um certo limite, porque o céu é o limite aqui, né? Então a gente precisa definir alguns pontos. Eu vou até dar várias dicas para vocês em relação a esse tipo de decoração, para que o nosso projeto fique gostoso de ser feito, mas que não fique mais complexo do que precisa, sabe? É interessante assim, quando a gente pensa em encomenda, então até onde eu vou, qual que é meu limite ali de custos, de detalhes e tudo mais, o que é tão relevante para o cliente, né? É importante a gente pensar nisso. E também projetos pessoais nossos, porque senão eles ficam intermináveis, sempre. Então essa foi a minha grande motivação de, além de vocês terem falado que queriam que a gente continuasse agora nessa próxima live, a decoração do mini álbum que foi feito na live de semana passada, é dar dicas e mostrar para vocês que a gente precisa ter alguns limites ali no meio do caminho, porque senão fica tudo muito complexo, né? Então, oi para todo mundo, vão chegando aí. Vou mostrar para vocês, a primeira grande dica que eu dou é que quem é aluno da Free Academy sabe, porque eu sempre falo isso nos projetos de mini álbum, é você já separar alguns elementos que você tem, ou já comprar alguns específicos combinando com aqueles papéis que você vai usar ou que você já usou, porque te ajuda a começar com esse limite, sabe? Então fiz aqui uma caixinha com alguns elementos, porque senão a gente começa a complicar demais um projeto que não precisa ser tão complicado, né? Então eu separei aqui um cordãozinho, algumas fitinhas. Então, ó, coloquei esse tessel, algumas fitinhas. Essas daqui inclusive foram presentes da Claudine Geliar, que é uma aluna nossa, porque temos muitas alunas empreendedoras, e ela começou a empreender inclusive depois da Free Academy. Eu fico muito feliz por isso e fico vibrando ali no sucesso dela. Então aqui da loja da Cláudia. Tem aqui também uns apliques, tanto de madeirinha quanto de acrílico, da Tata Scrapbook, que mandou pra gente de presente, mas que não precisam ser tão complexos, tá? Então todos esses daqui podem ser encontrados ou em lojas de scrapbooking ou em armarinhos, né? Lojas de artigos de bijuteria, de fitinhas, essas coisas. Coloquei aqui também umas meia perolinha. Ai, tá caindo tudo. Que pode ser substituída por botão, por várias fofurices. Carimbos, esses aqui, carimbos são muito antigos, eu acho que são os que eu mais uso. Então, olha só, carimbo de moldurinha e tudo mais. Eu esqueci de pegar a carimbeira. E peguei mais aqui alguns apliques da Tata Scrapbook. Os papéis, deixei aqui todos separadinhos, porque a gente escolheu na semana passada, vocês escolheram a coleção que é a Farmhouse Baby, da Arte Fácil, aqui, que é uma coleção nacional, de uma marca nacional que a gente ama de paixão. Pode ser outra também, deixa eu ver. Não sei como é que ela tá de tinta, obrigada. Vamos ver como é que ela tá de tinta, essa carimbeira, que é essa espuminha aqui. Oi, vão chegando, Rita, tudo bem? E aí, tá todo mundo ansioso pra saber por que a gente avisou que a Free Academy vai acabar, né? E vai acabar mesmo, só que uma coisa muito melhor está por vir, que a gente ainda não pode contar. Nessa quarta-feira, nossas afrisettes vão saber em primeira mão alguns detalhes, não todos, mas fiquem de olho porque novembro é o nosso grande mês aí de anúncio para vocês. A gente está trabalhando aqui assiduamente a mil para lançar esse produto para vocês. Tudo bem também, Rita, obrigada. Aqui na semana passada a gente tinha mostrado também esses recortes e deixei aqui os papéis coordenadinhos, porque ajudam muito na criação, já de ladinho, porque caso precise, a gente vai colocar neles.
né? Então, a primeira dica é: separe alguns elementos que já tenham a ver com aquela coleção ou com aquele tema que você gostaria. Pode ser desde elementos até ferramentas, caso você tenha alguma. Ajuda muito, porque senão fica tudo muito complexo e a gente não consegue sair do lugar. De ferramenta, o que eu separei foi essa daqui, que é a Crop-A-Dial, que é o aplicador de ilhós, ou então a que faz furinho, a gente só vai fazer furinho com ela. E essa daqui, que é uma rotuladora, que eu tenho há muitos anos, eu não achei a outra, que era a nova, porque a Elisa estava usando, mas que ela funciona super bem também. Então, essa rotuladora pra gente fazer umas palavrinhas aqui, tá? Então, é isso que temos aqui separado. Tem também uma máquina de escrever, porque vamos escrever muitos textinhos. Beleza? Isso, Isaura, podem ficar curiosas, que vai ser uma coisa muito legal, imperdível. Então, fiquem aqui com a gente, porque novembro vai ser o grande mês por aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, vamos virando aqui. Deixa eu chegar mais pertinho. Então, este daqui foi o mini álbum feito na semana passada, como uma adaptação desse outro daqui, que tá lá na revista Scrapzine e que foi compartilhado com vocês. A grande questão aqui dele foi fazer a base de uma maneira bem descomplicada, colocar muitos elementos de recorte, muitas fofurices, muita foto, e agora a gente vai incluir textos e um ou outro detalhe, mas sem deixar que ele fique mais complexo do que precisa, sabe? Porque é uma boa opção para dar de presente, é uma ótima opção para você fazer mais de um, sabe? O custo-benefício dele, você consegue ter mais controle do custo dele para até mesmo cobrar e tudo mais. Ok? Então, bora lá. Primeira coisa, a gente vai começar com o título. O que eu tinha pensado aqui inicialmente de título? Escrever fazendinha, porque é como a gente chama essa fazendinha da nossa avó, que é muito importante pra gente, que tem um significado enorme na família. Só que eu vou ser bem sincera com vocês. Como escrever fazendinha aqui ia ficar muito grande, e como o álbum é um álbum de presente, e é nosso, assim, é da nossa família e tudo mais, eu vou deixar esse happy place, que é um lugar feliz, porque não deixa de ser. Tá? Se fosse para um cliente, eu ficaria um pouco mais atenta e talvez não usaria esse título. É importante a gente alinhar as expectativas, né? Porque às vezes para o cliente, você simplesmente escrever que é um lugar feliz não representa nada para ele. Deixa eu ver se aqui tem um. Tem. Né? Mas se você escrever o próprio lugar, vai ter um significado muito maior. Então, às vezes, a gente tem que abrir mão da questão visual, estética mesmo, ou então tentar mesclar um com o outro para que seja, para que a gente faça uma coisa que é relevante para o cliente, né? Não é o caso. Eu vou deixar o happy place aqui. E depois eu vou colocar a fazendinha na parte interna. Ó, acho que eu não vou nem precisar reforçar a cola. Vamos ver aqui, qualquer coisa depois eu reforço. Tá? Então, eu acho que o título já faz muita diferença. O primeiro passo, o título, e um título que seja relevante. Vamos colocar aqui algumas fitinhas. E ver, antes de cortar, acho que eu já vou dar o lacinho. Eu vou fazer uns nozinhos aqui. Daria para pendurar um monte de fofurice. Vocês já pararam para pensar também nessa questão do título? Porque às vezes, assim, a gente fica assim, mas ela quer outra coisa e tal, mas poxa, o que o seu cliente quer, quando eu falo cliente, pode ser sua prima, sua amiga, sua irmã, sua tia, que encomendou. A partir do momento que alguém pede uma encomenda, mesmo que ela não esteja pagando, mesmo que ela peça e você decida dar de presente, essa pessoa é seu cliente, né? Muitas vezes nós mesmos somos nossos clientes. A gente tem que fazer aquilo que é relevante para eles, né? Não adianta a gente ficar ali indignado, não acredito que pediu isso. A gente está com uma encomenda aqui bem complexa
inclusive aqui no estúdio. E a Lília falou, nossa, Déia, será que isso vai dar certo? Eu falei, não, espera, vamos colocar em prática, porque isso de fato é muito relevante. Depois eu até vejo com essa cliente, se a gente pode divulgar depois. E o que não der, aí é outra história, né? Se não der, porque realmente tem umas coisas que... Uma das coisas que a gente fala por aqui para o cliente é que a gente não segue o tema literal. Então, às vezes é uma reprodução de um quarto de criança, ou de uma festinha, ou de uma festa de casamento. Então, a reprodução aqui dos álbuns, o jeito que a gente cria, não é literal. Mas ele precisa ser feito de um jeito que seja... Que a pessoa olhe e fale, nossa, faz todo sentido, foi feito para mim. Vamos ver se dá para rolar um lacinho aqui. Não, esse lacinho vai ficar muito feinho. Vou dar nozinho mesmo. Então, bora lá. Estamos aqui decorando de uma maneira bem sossegada, bem descontraída. O nosso... fica fofo, né? Só para vocês verem que, de fato, toda adaptação é possível. A gente veio de um mini álbum com os discos, né, que tem uma presença, no caso ainda é esse, amarelo, com as carinhas e tudo mais, tinha uma presença maior, assim. Trouxemos a argolinha, que é super fácil de encontrar e bem mais barata de ser aplicada, porque não precisa de uma ferramenta específica, você pode só fazer o furinho e tudo mais. E aí, com esses detalhes, a gente já faz toda a diferença aqui no álbum. Acho que vocês vão me ouvir muito falar de diferença aqui. Toda a diferença, faz toda a diferença. Vamos colocar esse têssel aqui, vamos ver se fica bom. Mas aí eu vou encurtar ele. Peraí. Vou cortar o fiozinho aqui. Vou dar um nozinho. E aí, gente? Tem alguém que queira... Vocês querem fazer alguma pergunta? Tô aqui para vocês. Toda segunda-feira, às 17h30. Nessa quarta-feira vai ter mais um encontro, mas esse é exclusivo para as alunas do curso da Free Academy. Vai ser um encontro 4 em 1, inclusive, porque vai ter muita coisa. Vai ter sorteio, vai ter crop, que é um aulão que a gente faz reproduzindo um projeto de aula que já foi feito. Vai ter apresentação, um leve spoiler. Eu tô achando que aqui vai ficar curto também, então vou diminuir. Um leve spoiler do que virá. Lília, vai ser leve ou vai ser já informativo? Leve. Leve? Quero ver se eu vou aguentar parar por ali. Bom, vamos trazer mais um pouquinho desse laranjinha. Tô desperdiçando muito. Tem alguém aí que está começando? Vamos fazer diferente. Me falem aí, há quanto tempo vocês fazem scrapbooking? Escrevam aí para mim, que eu quero ver. Há quanto tempo vocês fazem scrapbooking? Quem conheceu agora, quem está começando, quem já faz há muito tempo. Ai, ficou fofo isso. Dá para colocar uns penduricalhos. Mas eu vou parar por aqui, tá? Ô, Dani, não é sacanagem, não. Eu prometo em breve. E vai valer a pena, você vai ver. Mas não é sacanagem, não. Aqui. O quê? É, porque aqui a Lilian tá falando, é porque tem algumas coisas que elas ainda estão em definição. Então a gente também não vai falar uma coisa que, né, que não é fato. Então precisamos ter cautela. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Semana passada eu tinha falado na lista de materiais
o papelzinho vegetal. Então, a gente foi, escreveu com a máquina de escrever, que tá aqui, ó, o papel, com o papelzinho vegetal, mas que poderia ter sido escrito com a mão mesmo, que vocês vão ver mais pra frente. Escrevemos aqui e eu vou rasgar aqui embaixo. Ó, vou apoiando aqui com o dedo embaixo. Ó, 7 anos, desde 2002... Entre alegrias e tristezas. Ah, não, Andréia. Por quê? Conta pra gente. Você já parou um tempo de fazer e já voltou? É isso? Há 1 ano. Olha só, Solange. (17 anos, 1 ano. Ó, temos aqui um pedacinho de papel vegetal. Esse aqui eu vou cortar a mão livre mesmo aqui nessa lateral. E vou colocar aqui. Eu já dei a dica aqui pra vocês do... Deixa eu abrir aqui só pra... Primeira dica foi de separar já alguns materiais de decoração para que você não fique perdida ou para que o projeto não fique mais complicado do que precisa ser. Né? A segunda dica que eu vou dar é texto. Gente, escrever, por mais que... Tem gente que ama escrever, tem gente que não gosta tanto. Tem gente que acha que a escrita tem que ser poética, isso e aquilo. Não, eu vou falar pra vocês uma coisa. Peraí que eu acho que eu vou fazer... Porque eu não calculei aqui o... Pra tudo temos uma coisa, um jeito. Vou falar aqui pra vocês o que eu vou fazer. Eu vou fazer uma abinha aqui. Mas espera aí, deixa eu terminar de falar do texto, do título, do texto. Não precisa ser uma escrita poética, não precisa ser seu texto mais bonito do mundo, sabe? Mas se você puder descrever aquele momento, por mais simples que seja essa escrita, pode ter certeza que ela vai representar muito. Eu vou ler aqui pra vocês o que eu escrevi. Se a fazendinha já tinha uma importância enorme para a vovó Nice, imagine agora, depois de 1 ano e meio de pandemia e isolamento, que comece uma nova fase de união familiar, netos e bisnetos, muita saúde e alegria. Viva a vovó, viva o vovô Manuel. Então, assim, é um lugar que tem muito, muito, muito significado pra gente aqui, sabe? Pra nossa avó... Vocês não imaginam, assim. Eu falo aqui, vou falando agora, faço um IGTV para não prolongar muito. Faço IGTV, depois contando a história, vou falando. Ó, eu só vou fazer um complemento aqui de papel, porque vou explicar para vocês por quê. Fiz aqui de qualquer jeito. Eu vou fazer um complementinho aqui de papel para deixar o furinho para esse papel complementar. Tô fazendo aqui uma super gambiarra, mas é bom pra gente ver que a gente não precisa de ferramenta, de grandes coisas para fazer o que a gente quer fazer. Tudo dá-se um jeito. Eu quero fazer essa abinha extra, só que eu tenho que fazer do lado certo, pro meu furinho não invadir o meu texto. Entenderam por que eu fiz isso aqui? Porque na hora eu não calculei, eu podia ter começado o texto bem mais para a direita. Mas, como eu não comecei, bora lá. Enquanto eu vou fazendo aqui, se alguém tiver alguma dúvida desse complemento, vai me perguntando. Enquanto isso, eu vou falar aqui rapidinho da história. A nossa avó já perdeu 2 filhos de acidente de carro. E essa fazendinha... que a gente chama de fazendinha, ela foi muito importante para o meu avô e para minha avó quando tudo isso aconteceu, sabe? Foi em anos diferentes e tudo mais. Então, assim, como não dar uma importância enorme para essas fotos, para esse momento, e como não descrever isso, sabe? Então, agora a gente está numa nova fase ali na fazendinha. Depois, agora na pandemia, ela decidiu reformar para reunir a família e tudo mais. Então, assim, vocês entendem que a gente não pode subestimar nada que
que está ao nosso redor, no nosso dia a dia, e descrever vai ser muito importante para quem recebe hoje. Ó, tô fazendo aqui de qualquer jeito, tá? Quem recebe hoje e para quem lê amanhã, né? Acho que faz toda a diferença ali. Dados como a idade das crianças, a idade da nossa avó, enquanto um tem 1 ano e meio, o outro tem 95 anos, né? São algumas coisas assim. A música, se a gente escrever aqui um trechinho da música do Bita, a gente daqui uns anos vai falar, nossa, era Mundo Bita que a gente ouvia, ao invés de Balão Mágico, né? Umas coisas assim. Ó, vamos lá. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tô fazendo aqui no olhômetro, porque eu tô comparando. Peguei o próprio furinho que já tinha aqui. Aqui. Então, tudo é relevante. É a idade, é o ano, é o acontecimento. Furinhos feitos. E aí essa abinha me ajudou a não furar no texto. Então já venho e coloco aqui. Ai, vai ficar fofo. Acho que eu vou colocar nessa daqui. Não, já vou colocar aqui na primeira, porque eu acho que vai ser o impacto desse textinho. Ah, uma coisa que eu não calculei foi que a parte interna. E, dona Andréia, deixa eu ver como é que vai ser. O impacto desse texto, eu acho que para quem tá abrindo ali já é grande. Vamos ver se aqui vai dar certo essa abinha. Pronto, já deu. Show. Fechando aqui. Aí agora eu vou por página. Como a gente já tinha na segunda-feira passada feito o geral de todas as páginas, agora a gente volta e vai fazendo aqui. Essa parte aqui eu vou deixar para nossa mãe escrever. Mas se ela demorar muito, a gente escreve, tá? Porque eu tenho um pouco de agonia de álbum com buraquinho para escrever. Isso é outra dica. Para quem vai fazer sob encomenda ou vai dar de presente, às vezes a gente fala assim, ah, não, vou deixar um espaço para você escrever. E aí aquilo lá fica... Ó, ficou bem tortinho aqui. E aí fica sem nenhuma anotação uma vida inteira, sabe? Então isso é um ponto também de alerta pra gente ver se vale a pena. Se vale a pena deixar esse espaço para escrever, ou se é melhor escrever mesmo que não seja a escrita daquela pessoa, da mãe da criança que encomendou, ou do pai, do avô, enfim. É melhor deixar um escrito do que ficar sem nada, né, por anos. Cortar aqui uma fitinha. Pronto. Aqui já temos. Cadê que eu já tenho uns recortes aqui? Ó, vou deixar todos os recortes já separados aqui, porque qualquer coisa a gente aproveita em algum detalhe. Então, a gente segue tendo aqui o papel como... Aqui tem a fotinho. Então, acho que aqui a gente pode colocar algum recorte, grampear, para que ele fique
um tabzinho para que fique a aba. Deixa eu ver, cadê o grampeador? Irmã, vê se o grampeador tá aí, por favor. No carrinho. Achei que eu tivesse visto. Então, bora lá. Aqui a gente vai colocar essa florzinha. Se a gente não achar o grampeador, vou deixar já ela aqui de lado. Aqui já tem o texto. Então, vamos deixar assim. Pois é, Isaura, porque às vezes a gente deixa o espaço e o outro não vai escrever, sabe? Então vai ficar um álbum sempre incompleto. Como a gente optou por colocar várias coisinhas aqui de fora, as fitinhas são uma boa opção também pra gente deixar pra fora. Então elas dão uma quebrada nessa coisa de ser só papel. Vamos ver se eu consigo encaixar aqui embaixo. Aqui, ó. Porque eu grampeio isso, esse pretinho. Pode ser esse mesmo. Obrigada. Ó, encaixei aqui embaixo e coloquei. Na hora dos detalhes, vocês vão perceber que a minha preocupação aqui não é destacar as coisas. Eu não tô... Deixa eu só ver onde que vai parar isso. Eu não tô me preocupando em destacar os elementos. Nossa, eles têm que ter um super destaque e tal. Não, eles vão ajudar a compor o layout mesmo. Pri, esse grampo desse grampeador, ele não enferruja. Se eu não me engano, ele é... Ai, toda vez eu me confundo. Alguém lembra aí? Ele é de... Tem um tipo específico que não enferruja. E esse é um deles. Tá? Que não é aquele bronze. Ele é prata. Mas eu tô falando do material... Alumínio, talvez, Vilhas? Consegue dar um Google aí? Do tipo do grampeador. Galvanizado, isso, obrigada. Obrigada, Dani. Aqui, ó, já que já achei aqui o grampeador, já volto. Isso, gente, obrigada. Ele é galvanizado, então ele não enferruja. Ah, eu vou pôr mais uma fitinha aqui também, por que não? Ó. Outra dica, quando a gente vai fazer um álbum para uma outra pessoa, qual tipo de detalhe colocar, como, por exemplo, o do grampeador, tá? Por que eu tô falando isso para vocês? Porque tem gente que vê o grampeador, o grampo aparente, como um desleixo, sabe? Porque às vezes pra gente assim, nossa, é uma costurinha torta, é um grampo aparente, isso e aquilo, e pra pessoa isso pode ser um desleixo. Então a gente tem que tomar cuidado, ou se explicar, mas a partir do momento que você explica, já significa que você espera que a pessoa, né, vai estranhar isso. Ou então evitar. Então, talvez eu usaria, se fosse uma pessoa que eu soubesse que vai estranhar, ou que pode ver isso como um detalhe não pensado propositalmente, eu tamparia. Vou mostrar aqui um exemplo. A Lilian é bem literal. Lilian, você gostaria que o seu álbum tivesse grampo aparente? Ou você não se importa? Você já acostumou? Depende, se fosse assim, tá prendendo uma fitinha. Não. Tudo bem, tá. Ó, porque aí, qualquer coisa a gente pode fazer assim, ok, decidi grampear, mas eu vou tampar o grampo com algum elemento, como esse daqui, como esse asterisco, ou como uma florzinha de papel, sabe? Porque tem algumas pessoas que elas realmente vão encarar isso como uma falta de cuidado, sabe? E pra gente pra quem já faz scrapbook há muito tempo, que também não é regra, porque tem gente que faz e que não gosta. Ó, venho aqui
e tampo. Tem alguém aí que não gosta de grampo aparente? Me fala. Quero saber. Vamos colocar aqui umas... Não, eu vou terminar todos os detalhes, depois a gente vai vir com os carimbos, tá? Agora é hora de texto. Vamos colocar um textinho aqui em cima? Escrita à mão. Não vou mentir pra vocês, não sou apaixonada pela minha letra, mas aprendi a respeitá-la, vamos dizer, né? Entendo hoje que ela é a minha letra, então não tem muito o que fazer, e que é com ela que eu vou descrever várias coisas, tá? Dependendo do caso, uma opção é imprimir, ou então usar rotuladora, a impressora, ou então a máquina de escrever, né? Ó, vou escrever aqui, ó. Oba. A época de jabuticaba. Espera aí que eu vou escrever com outra aqui pra ficar mais forte. A época de jabuticaba começou. Olha só o que eu tô escrevendo aqui. Tô falando aqui que a vida inteira nós fomos com a vovó na fazenda de jabuticaba. E quem subia na árvore era ela. Sempre ela, gente. Nas árvores era ela. Agora é a vez dos bisnetos. E vou colocar aqui a data, né? Mas a data eu vou colocar aqui embaixo. Aqui, a Adriana tá falando do espaço do álbum do cliente. Vou repetir, sim. Seria alguma coisa como aqui. Às vezes você fala assim, vou deixar espaços para você escrever. E deixa para o cliente escrever. E muitas vezes ele não quer escrever, então vai ficar um álbum sempre incompleto, tá? Ou às vezes é alguém da sua família que até gostaria de escrever, mas você sabe que depois que esse álbum for entregue, ele não vai mais ser alterado, vamos dizer, ser atualizado. Então é importante a gente entender se já não seria a hora de fazer as perguntas e a gente mesmo colocar ali, tá? Ou deixar, de fato, o espaço para a pessoa escrever. Porque talvez se você também assumir que você vai escrever tudo, você pode estar tirando aquele prazer daquela pessoa de escrever a história da família dela, né? Ou não, ou você vai trazer um problema para ela, porque ela vai ter sempre a sensação de que o álbum está incompleto, né? Olha, eu vou escrever aqui setembro. Deixa eu só tomar um golinho, eu já te dou. Obrigada. Valeu. Olha, não faço mais live sem a Lilian ou a Elisa aqui junto comigo. Ixi, emperrou aqui. O que aconteceu? Já tinha usado. Um momento. Ó. Né? Então, às vezes a gente pode... É isso que a Fuxique RC escreveu, que realmente é melhor resolver os espaços. A gente tem que entender um pouco da pessoa, porque às vezes o resolver para ela vai ser preencher uma coisa que ela gostaria,
ou não, ou de fato vai ser resolver o problema dela ali. Hoje esse meu rotulador está muito... O bichinho emperrou aqui, gente. Eu vou fazer sem rotuladora. Imagina! Né? Essas dicas são legais porque a gente compartilha muito aqui da vivência nossa com vocês, porque, né? Tem muito em comum aqui. Entre desde fazer como hobby, até dar de presente para alguém próximo, até de fato trabalhar com isso e fazer as encomendas. Não estou conseguindo encaixar. Lilian, quer tentar aqui? Ou procurar a outra, que eu não sei cadê. Enquanto isso, a gente vai escrevendo aqui, tá? Aqui. Ah, olha só o que eu vou fazer. Eu vou deixar... Cadê meu carimbinho? Conseguiu? Não? Ó, vamos ver se... Não sei se essa minha carimbeira tá... Deixa eu ver se ela tá sequinha. Eu acho que essa daqui tá sequinha. Depois eu tenho que colocar mais tinta. Olha, eu tô passando a esponjinha, que é a carimbeira, no carimbo, mas eu não vou passar na área toda dele. Ai, eu amo o cheiro dessa daqui, da Stazon. Quem também ama? Ó. E aí... Veja bem, só de dar essa carimbadinha, eu já tenho um espaço aqui para escrever. E vou colocar aqui. Setembro. Fica fofo, né? Então, assim, aqui foi a mão livre, com com caneta mesmo. E aqui, a própria carimbeira me ajudou a fazer essa moldurinha. Então, são esses detalhes que vão fazendo toda a diferença ali no nosso projeto. Aqui vai vir um papelzinho vegetal, porque eu achei tão fofo essa parte... que eu acho melhor a gente deixar um papel vegetal aqui e escrever. Só que esse caso aqui eu vou deixar para minha prima escrever, que é a mãe desse neném fofo. E aí eu vou deixar de fato para ela escrever. Só que eu tenho que marcar aqui. Mas eu vou perguntar para ela. Se ela demorar demais para escrever, escrevo eu. Não, tá tudo bem. Olha, uma outra dica, para quem estiver começando. Não saia comprando desesperadamente um monte de coisa, sabe? É muito melhor você ir aprendendo a usar, se identificando, e aí você vai comprando, né? Então, inclusive essas coisas, assim, item de armarinho, botão, fita, você não precisa de uma quantidade enorme, né? Então, é melhor indo aos poucos, porque senão depois a gente desanima, ou então muda de estilo, ou então passa a se identificar com alguma outra coisa.
Ó. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar a carimbeira só nesse cantinho. Uma coisa que daria pra gente fazer, vou demonstrar porque fica mais fácil de entender. Aqui. O que eu adoro fazer é passar a fita crepe em algum pedaço do carimbo. Por quê? Porque aí eu escolho qual que é a área que eu quero que seja carimbada de fato, que tenha tinta. Então, olha só, eu vou colocar a fita crepe aqui. Aqui em cima também, porque tem tinta ainda lá em cima. E agora eu não lembro se era essa. Deixa eu ver. E aí a gente passa só na área que a gente quer. Então, às vezes você tem aquele carimbo que tem uma moldurinha fofa, mas tem um texto que você não quer colocar agora. Você pode usá-lo de diferentes jeitos. Aqui, ó. Aí a gente vem, bate e tira sempre pra cima. Ó. Fica fofo, né? Eu amo. Esse daqui de zigue-zague, não sei nem há quanto tempo eu tenho ele. Opa! Aqui. Vou colocar aqui a idade das crianças. Quantos anos a Malu fez? 5? E o Claudinho, você sabe? Ó. E bora fazer a mão livre também. Quando eu vou fazer a mão livre, eu gosto de deixar ela bem solta mesmo. Ó. E aí eu passo de novo, de um jeito que ela não fique em cima daquela linha que já foi feita. Veja bem, não tem o carimbo, mas a gente tem a caneta, né? Essa caneta daqui, ela era do Smashbook, que é um caderno, mas eles não produzem mais. Só que uma ótima substituta dela, na verdade, que eu amo de paixão, é a Stabilo. Vocês conhecem? Que é essa daqui, laranjinha. Só que eu não tô usando ela porque ela já tá bem sequinha. Aqui, gente, o que os bisnetos não fazem com a Bisa? De pedir para ela vestir de festa junina. Aqui, ó. A gente pode fazer isso aqui. Colocar uma florzinha de crochê, colocar uma moldurinha. Mas aí vocês conseguem perceber que, assim, é o extra do extra, dependendo do caso. Porque se a gente continuasse aqui só com fitinhas, a gente já estaria com um álbum bem fofo. Então é interessante até mesmo pra gente ver assim, eu vou fazer uma encomenda, mas eu não consigo cobrar muito mais do que tanto. Então eu vou fazer, na hora de fazer os cálculos ali dos custos e tudo mais, é importante a gente ver assim até onde precisa ir, né? Então, às vezes você consegue deixar ela mais acessível em relação ao custo, mas um assunto que eu quero muito vir aqui falar com vocês, lembrando que valor é diferente de preço. Então, talvez você até consiga fazer essa encomenda com um custo mais baixo do que seria normalmente, do que até seria seu álbum
o original que você mostrou pra alguém e a pessoa gostou, enfim. Eu tô tentando abrir aqui. Porém, o seu álbum tem valor, então ele não é... A questão da definição de preço não tem a ver só com o custo que ele teve. Aqui. Ó. Vamos vir aqui, vamos colocar uma fofurice aqui. Cadê? Tem mais algum recorte? Já usei todos. Deixa eu só ver onde que vai parar isso aqui. Então, olha só. Eu vou carimbar um ou outro aqui. E aqui eu vou colocar uma fita banana, porque senão o grampinho ia ficar bem no meio da foto aqui. Esse é um álbum que, se a gente tivesse optado por fazer só, por parar onde estava na semana passada e só acrescentar os textos, ele já estaria muito lindo. Mas a gente vai colocando uma coisinha aqui, outra ali. Aqui, eu tô usando essa colinha relevo mesmo. Eu acabo deixando ela pra fazer relevo mesmo, mas hoje eu optei por usar aqui. Até mesmo para mostrar para vocês que, assim, a mesma cola que eu usei relevo para fazer aqui o focinho e os olhinhos, por exemplo, do bichinho, eu posso usar aqui e tá tudo certo para colar um outro elemento, né? Nossa, Lilian, faz um favor para mim. Pega um pano. Fiz uma lambrequeira aqui. Mostra aí erros de gravação. Gente, mostra aí erros de gravação. Gente, olha o que eu fiz no meu braço. Ah! Então, vamos lá. Vou escrever aqui, ó. Não sei se vai sair só com água, não. Vamos lá, estamos acabando. Vamos botar álcool aqui. O que os bisnetos não fazem? E aí aqui, uma coisa que eu adoro também é escrever na vertical e na horizontal. Obrigada, amore. Festa junina. Ó, parece que eu tô sentindo agora uma falta dos risquinhos aqui. Ups, ó, deu uma errada aqui. Mas nada que a gente não solte a mão para fingir que não foi erro. Aqui a gente pode colocar umas perolinhas. E tá acabando, agora tá acabando mesmo. Essa é uma opção legal pra quando você tá com várias fotos, assim, com aquela sensação. Por exemplo, esse álbum poderia ser um álbum com fotinhos do mêsversário de um bebê. Ou fotos aleatórias, porque eu acho que quanto mais a gente tira foto, mais a gente tem ficado com aquela sensação de que não tá conseguindo acompanhar, né? Mas a gente precisa entender que a gente também não tem que fazer foto de tudo. Desculpa, não tem que fazer álbum de tudo, né? A gente faz foto demais hoje em dia. Então, se você conseguir escolher ali algumas fotos, alguns temas ali, imprimir
ou revelar, colocar num albinho e ser feliz assim, eu acho que vai dar mais sentido, porque senão a gente fica com aquela cobrança interminável, né? E a gente tem, e para quem já tem o scrapbooking como hobby, poxa, ele tem que vir a nosso favor, né? E não para te fazer se cobrar mais, ele tem que ser um estímulo e não uma cobrança diária. Esse ano, por exemplo, a gente tinha como meta aqui, né, Lilian? Terminar alguns álbuns e fazer outros, principalmente das crianças. A gente já entendeu que não vai ser esse ano, tá tudo certo, deixa eu ver aqui. E vai continuar na nossa lista, mas não vai ser por agora. Peraí, que se eu colocar aqui... Né? Eu acho que a gente também tem que saber a hora de falar assim, não é agora. Ou então a hora de falar, peraí, precisamos desse estímulo, vai ser agora sim. Né? Aqui, ó, quem viu a postagem da semana passada falando de aproveitamento de verso de papel? Eu vou pegar aqui um papel... Peraí, deixa eu pegar esse aqui. Não, esse não dá pra escrever. Vou pegar aqui um pedacinho. Aqui. Esse daqui. Vou cortar. E ele vai virar um tabzinho. Sem arredondar. Se quiser, pode arredondar o canto também. A gente tem aqui algumas ferramentas que fazem, que a gente adora, inclusive. Mas, se você não tem, ó... Vem aqui, arredonda o canto. A gente pode encaixar aqui. Tadã! Temos uma abinha. Nossa, eu vou ficar muito feliz se em algum momento aí da sua criação, você lembrar de mim. Falar, nossa, vou fazer aquela abinha. Ou então... vou colocar aquela moldurinha em cima da foto, sabe? Porque eu acho que é isso que tem a ver, é disso que a gente fala de inspiração, assim. Eu falo por mim mesma. Essa semana vocês vão ver um vídeo aqui que eu vou mostrar um álbum que está sendo entregue e que eu tirei duas ideias da aula que eu fiz com a Estúdio Baunilha, ou seja, eu fui aluna e dessas aulas eu falei, no meio de uma criação eu falei, nossa, que vai caber super bem aquela dica da aula. Então, é disso que a gente está falando aqui, né? Se a gente puder te inspirar, ou para de fato fazer algo como esse, ou então fazer algum detalhe, lembrar de alguma maneira ali, no meio da sua bagagem criativa, já está super valendo. Já gostou dessa abinha? Ótimo. Que é aquilo, a gente tem ferramenta para fazer a abinha? Tem, mas a gente tem papel e tesoura, então tá tudo certo. Ó, passar aqui. Aqui a gente pode, ao invés da abinha, fazer... Aqui, ó, a gente pega um pedacinho de fita, vira, corta no meio, vem aqui e grampeia. Você pode colocar os dois em cima e embaixo. Ups. Pronto. Será que a gente coloca aqui mais uma moldurinha?
Não, acho que eu vou deixar sem moldurinha. Aqui vai bem uma moldurinha, né? Então aqui vai com fé. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Que a gente vai fazendo scrap e cantando. Agora, em relação a regras, teoricamente, a gente fala para não colar foto com cola. Porém, eu colei agora, não só a foto com... Não colei a foto com cola, mas eu colei a moldurinha com cola. E tá tudo certo, sabe? É um álbum que, lógico, a gente quer que ele dure mais e tudo mais. Quem sabe a gente faz uma caixinha de papel para ele e tal, mas assim... A solução da cola aqui foi o que eu encontrei e sem muitas regras, tá? E aí, gente, temos o nosso álbum pronto. Será que eu coloco esse aqui? Não, aí vai ficar muito. Ó, vou colocar aqui já, aqui. Vou colocar aqui embaixo. Esse daqui eu tinha feito antes na rotuladora. Olha, tem algumas ferramentas que elas são, assim, muito para toda hora, sabe? Eu acho. Uma delas é o grampeador. Esse aqui que tem esses mini grampos, eu sou apaixonada. E ele grampeia muito bem, porque tem outras. Por exemplo, tem um grampeador, a gente tem até um vídeo lá no nosso canal do YouTube, do grampeador da marca We Are Memory Keepers. Que ele não grampeia, por exemplo, ele não grampearia isso daqui. Que é um papel plastificado, fita e papel. Sabe? Então ele tem limitações. Por mais que ele grampeie em qualquer lugar da folha, enquanto esse daqui tem esse limite, não é todo grampeador que consegue grampear várias camadas de papel ou outros materiais, sabe? Então é importante a gente ficar de olho nisso. Então eu acho que grampeador, aplicador de ilhós, que é esse daqui que é o Crop-A-Dial, e a rotuladora eu acho ela uma ótima opção, porque é uma opção bacana de colocar texto, não necessariamente precisa ser com a nossa letra, e é mais uma opção de título, porque eu sei que é uma dificuldade muito grande para quem está começando. Esse grampeador, Vivi, é do Tim Holtz, aqui ó. Se quiser tirar uma foto, tá? TIMHOLTZ. E aí, gostaram? Tá pronto o nosso álbum, né? Vocês viram, não teve... não usamos ferramentas, não usamos... Assim, poderíamos ter substituído ainda as que foram usadas, mas não usamos grandes ferramentas, não usamos técnicas, vamos costurar. Imagina, a gente poderia ter bordado aqui, de fora a fora. A gente poderia ter feito muita coisa, sabe? Só que é interessante a gente ter esse limite também e falar, para aí, tá tudo bem. As fotos, os textos, os elementos de composição aqui, os detalhes e tudo mais, mas é hora de parar, né? Um carimbinho. Eu ia falar uma sugestão, mas eu acho que eu vou falar uma solicitação. Deixa eu virar aqui para vocês. Aqui, ó. Que é, valorizem o que vocês têm, sabe? Olhem com carinho para aquele material que já tá aí no seu armário, na sua gaveta. Faz muita diferença. Olhe com carinho para ele, porque com certeza ele tem um valor enorme. E aí aqui atrás, além de escrever alguma coisa, a gente ainda pode escrever quando que foi feito. Porque isso para nós artesãs, lógico, nesse caso vai ser um presente para nossa avó, mas, né, não deixa de ser nosso um pouquinho também. Então, se a gente escrever aqui quando foi feito, ó.
criado em... Que mês que a gente tá? Outubro, né? Eu já tô lá em novembro. Em outubro de 2021. Com amor. Então é isso, gente. Peraí, deixa eu chegar pra lá. Espero que vocês tenham gostado de mais uma live de segunda. Olha a bagunça que eu fiz aqui. Ai, olha aqui. Me carimbei, mas tudo bem. Ai, deixa eu colocar aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fico muito feliz aqui com a interação de vocês. Mais um projeto criado com vocês, com dicas que a gente vai dividindo aqui aos poucos, respondendo perguntas e tudo mais, tá? Esperamos aqui ter sempre esse canal aberto com todas, com todos. Como eu falei, se essa abinha for uma inspiração para você em algum momento, se o fato da gente ter usado, quem lembra na semana passada, quem acompanhou semana passada, que a gente substituiu esse recorte aqui, que foi feito numa faquinha de corte, com uma máquina específica, que é a Sizzix e tudo mais, a gente substituiu por esse daqui, que é aquele papelzinho de jogo de bandeja, de jogo de confeiteiro, sabe? Se a gente conseguir plantar a sementinha aí, que tudo pode ser adaptado e que tudo tem valor, a gente já tá feliz da vida, porque essa é a nossa grande satisfação. Não por acaso, nosso curso online foi criado uns anos atrás, de 2018 para 2019, justamente com esse propósito, que é transformar uma ideia original, com vários elementos, com vários recursos, em outra que pode ter plano B, C, D, até Z. E todos eles têm o seu valor. E uma coisa é fato. Se foi feito por você, o seu scrap é um coisão. Tá? Esse é o lema aí que surgiu depois de um módulo estratégico, depois de dicas, depois de trocas de alunas. E uma aluna falou, opa, seu scrap é um coisão. E é isso aí. Tá bom, gente? Um beijo grande, muito obrigada. Acompanhem aqui essa semana que a gente vai soltar o tema da live de segunda da semana que vem. Um beijão, tchau, tchau.